Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Todos nós que fomos alcançados pela salvação do Evangelho de Cristo, somos convocados a trilhar um caminho de responsabilidade, diferente daqueles que vagam pelo mundo sem direção. Esta jornada é marcada por escolhas conscientes, atitudes maduras e um compromisso firme de vivermos de acordo com o propósito que Deus nos deu. Ao refletirmos sobre as maneiras pelas quais a irresponsabilidade afetou nossos entes queridos e nossa própria vida, somos convidados a mergulhar na profundidade da responsabilidade. Imaginemos por um momento que somos marinheiros navegando em um vasto oceano. As ondas da vida nos cercam, trazendo desafios e oportunidades. No entanto, a bússola da responsabilidade nos guia através dessas águas turbulentas. Ao assumirmos a responsabilidade, não somos meras vítimas das circunstâncias, mas capitães de nossas próprias vidas, guiados pela sabedoria e orientação de Deus. Em nossos relacionamentos, a responsabilidade floresce quando somos como árvores que dão frutos saudáveis. Quando negligenciamos nossas responsabilidades, permitimos que as raízes do desentendimento e da mágoa cresçam, prejudicando aqueles que amamos. Contudo, ao tomarmos ações conscientes para nutrir os nossos laços, colhemos frutos de amor, compreensão e harmonia. Nossa caminhada de fé também é iluminada pela tocha da responsabilidade. Lembramos da parábola dos talentos, onde os servos foram responsáveis por multiplicarem os recursos confiados a eles pelo Mestre. Da mesma forma, Deus nos deu dons únicos e preciosos. A responsabilidade nos chama a desenvolvê-los e usá-los para honrar a Deus e abençoarmos o próximo. Como certa vez um filósofo cristão disse, assim como um artesão molda o barro, Deus molda nossos dons, mas somos nós que o levamos a florescer. Um princípio fundamental da responsabilidade é ser um mordomo fiel em todas as áreas de nossas vidas. Olhemos para as finanças, por exemplo. Quando administradas com responsabilidade, nossas finanças não são apenas uma ferramenta para a nossa sobrevivência, mas uma maneira de honrarmos a Deus. A palavra de Deus nos mostra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, da seguinte forma: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Quando investimos sabiamente e compartilhamos com generosidade, estamos demonstrando a nossa responsabilidade como mordomos fiéis. Entretanto, o ápice da responsabilidade reside em nossa relação com Deus. Ao buscarmos a Deus de todo o nosso coração e obedecermos aos seus mandamentos, estamos respondendo ao maior chamado de todos. A palavra de Deus nos mostra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Como filhos responsáveis de Deus, somos lembrados que é Ele quem age em nós, tanto a vontade de servir a Deus, como o realizar efetivamente. E temos que considerar que a nossa responsabilidade não é apenas fazer, mas também permitir que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Nossa jornada de responsabilidade nos lembra que somos coparticipantes na construção do nosso caráter eterno. Quando escolhemos responder com responsabilidade às situações, não apenas moldamos o nosso presente, mas também pavimentamos o caminho para uma eternidade gloriosa ao lado do nosso Criador. Portanto, somos encorajados a alcançarmos a responsabilidade como a nossa maior habilidade. Assim como um jardineiro cuidadoso cultiva seu jardim, cultivemos uma vida de responsabilidade, regada pela graça de Deus e nutrida pela fé. Podemos ler
na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Imaginemos cada ação que realizamos como um presente que oferecemos a Deus. Assim como alguém que se dedica intensamente a um trabalho, seja qual for, devemos fazer tudo de coração, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Devemos nos lembrar que não é apenas para os olhos dos outros verem e nos admirarem, mas para Deus que está sempre ao nosso lado. Quando nós decidimos viver dessa maneira, nossa jornada diária se transforma em uma caminhada com Jesus, moldando nossa mente e o nosso coração para uma vida de propósito e transformação constante. Que o Senhor nosso Deus nos guie em nossa jornada de responsabilidade, para que possamos viver com significado e propósito, honrando a Ele em tudo o que fazemos.